O que eu estou passando para vocês são algumas técnicas essenciais e alguns elementos essenciais que estão presentes nos desenhos, nos quadros, até mesmo em esculturas. Algumas desses elementos aparecem que o que eu espero apresentando isso para vocês é que vocês sejam capazes de, alguns são mais, né, outros menos, mas que todos sejam capazes de olhar uma obra, olhar uma pintura, uma escultura, seja lá o que for, uma fotografia, e entender mais ou menos como ela foi pensada, como essa obra foi organizada e imaginada no primeiro momento pelo autor, pelo criador. Isso faz toda a diferença quando você se propõe a admirar, se propõe a apreciar uma obra de arte. Alguns vão falar assim, mas a arte é criação, é criatividade. Perdão. Olha que interessante, vocês estão aí do outro lado, mas eu espirrei com o braço, assim, para não contaminá-los, né? Mas então, nossa, eu me perdi. Assim, a composição, os elementos da arte, vocês precisam saber para que vocês consigam apreciar melhor mesmo. Não basta só criatividade. Não basta só a criatividade. Não basta só escrever, riscar qualquer coisa no papel, e eu estou sendo pejorativo mesmo, riscar qualquer coisa no papel. Você que nunca teve qualquer experiência com arte, que nunca estudou nada, que nunca sequer parou para admirar um pouco mais as obras de um museu ou mesmo um quadro que você veja na internet, e achar que basta fazer uns riscos no caderno e isso é arte. Não é. É como você dizer que uma criança com 2, 3 anos que está aprendendo a falar e que fala uma frase errada, dizer que aquilo é poesia. Não é poesia. A criança não sabe o que ela está falando, ela está experimentando a língua, e ao experimentar a língua, ela dá os escorregão dela, que é perfeitamente normal, mas aquilo não é poesia. No máximo é engraçadinho. A mesma coisa para a arte. Você não pode, você que nunca teve qualquer experiência com arte, que nunca levou um pouco mais a sério para tentar pensar nesses elementos, e aí faz um desenho qualquer e dá esse desenho por outro e fala isso é arte. Não, não é arte. Como a gente já discutiu, né, na primeira aula sobre o que era arte, agora a gente, e como eu também falei para vocês na aula logo em seguida, agora a gente está considerando como arte o que é convencionado como arte. E toda arte convencionada, todo objeto que é considerado arte por um grupo de especialistas, esse objeto passou por esse crivo do uso desses elementos que eu estou ensinando para vocês. Não há exceção. As exceções vão acontecer se houverem outras técnicas envolvidas, valorizando mais ou menos esses elementos que eu estou passando. Mas então vamos lá. O que eu quero mostrar primeiro para vocês, deixa eu abrir aqui. Ainda sobre perspectiva, eu vi que muitos. Não está abrindo? Espera aí. Vou fechar e abrir de novo aqui, ver se funciona. Ainda sobre perspectiva, eu percebi que muitos de vocês ainda não pegaram o jeito. Pode ser falta mesmo de prática, pode ser que seja uma coisa muito nova, uma novidade mesmo para vocês, né? Então vai ficar complicado mesmo. Mas, por que que não vai? Espera aí, pessoal, que não está dando certo. Casa 3. Agora vai.
Abre, abre, fecha, fecha. Vamos ver se agora vai. Aí um já foi. Então, o que eu percebi, que muitos de vocês não compreenderam, que talvez nunca prestaram mesmo atenção tanto nisso. O que é para aparecer para vocês aí, acho que agora apareceu, está todo mundo vendo aí uma imagem? Sim, estão vendo? Sim. Deus quiser chegar. Beleza. Pessoal, essa foto, isso é uma foto, deixa eu contextualizar para vocês enxergarem. Não sei se vocês estão vendo o mouse se mexer aí. Dá para ver o mouse mexendo também? Dá. Ah, maravilha. Então, essa foto é a foto aqui da minha casa, do corredor da minha casa. Eu tirei essa foto no verão e então dá para ver, né, a linha da sombra aqui no chão, que é a linha da calha que está aqui em cima, ó. Essa é a parede. Eu tirei essa foto porque eu estava pintando a parede de casa, né? E eu tirei para mostrar para um pessoal a cor que estava ficando. Vocês podem ver que a minha casa é um corredorzão, é um vagão de trem, né, como diriam. E aí aqui tem as portas, tem as janelas e vai seguindo lá para o fundo. Aqui do lado esquerdo tem um jardim vertical, que é o primeiro que aparece aqui logo no cantinho aqui, e o muro da casa. Essa foto, aí aqui à direita, tem a janelona da sala de casa. Essa foto, ela foi tirada por uma câmera, que é a câmera do celular, mas qualquer câmera tem esse mesmo efeito. E o que vocês veem aqui, que as coisas vão diminuindo conforme vão aprofundando, conforme vão indo para o fundo. Lá no fundo, se vocês conseguirem olhar, deixa eu aumentar a imagem, tem um vaso com uma orquídea que eu tenho lá no fundo. Agora eu vou abrir essa imagem no Paintbrush. Deixa eu ver se ela já está aberta aqui. Hum. Abrir com Paint. Beleza. Deixa eu voltar aqui para vocês. E vou abrir agora essa imagem no Paintbrush. Muito grande. Ó, pessoal, essa mesma imagem está aparecendo para vocês aí agora. A tela do Paint. Acho que agora apareceu, né? Apareceu. Muito bem. Ó, essa mesma imagem que eu mostrei para vocês, desse corredor da minha casa, eu vou fazer algumas linhas nela, algumas linhas retas. Deixa eu pegar aqui ferramenta de linhas, botar um contorno grande. Beleza. Eu acho que dá para ver aí, né, que eu estou fazendo umas retas na foto. Olha só o que acontece, ó. Deixa eu pegar o alinhamento aqui da porta, das alturas das portas, que eu sei que estão todas na mesma altura, das portas e janelas. Eu vou alinhar lá com a última janelinha. Aí eu faço essa mesma coisa com aqui, ó, com o beiral, onde o telhado encontra a parede. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse muro, embora o meu muro ele é meio torto, né, lá no fundo.
mas ainda assim ele fica quase em cima do vasinho de flor. Agora eu faço a mesma coisa aqui com o chão, onde o piso encontra a parede. Olha só que interessante, pessoal. Por que que eu falei com vocês que eu insisto tanto na questão de perspectiva para vocês? Essa é uma foto real, é uma foto da realidade, é uma foto como o nosso olho enxerga a realidade. E olha que grande coincidência, que todas as linhas retas dessa foto, todas as linhas de fuga dessa foto, elas vão todas para um ponto de fuga. Não é coincidência que uma foto real, que uma foto uma paisagem real, ela mostra essa mesma coisa da questão da perspectiva que eu falei, que eu passei para vocês e eu quero que vocês entendam. O nosso olho humano, ele age assim, e a câmera, ela imita o nosso olho. Então, quanto mais vocês entenderem essa técnica e conseguirem aplicar, mais vocês vão enxergar o quanto um quadro se aproxima, um quadro, uma pintura, um quadrinho se aproxima ou não da questão da realidade. Se eu pegar aqui, ó, na minha janela, tentar alinhar aqui, eu não estou conseguindo ver por causa das sombras. Se eu alinhar aqui, ó, os cantos superior e inferior da minha janela, vocês vão ver que, de novo, ó, essas linhas elas não são paralelas, elas estão indo para um outro ponto de fuga que deve ficar bem mais aqui à direita. Então, ó, a gente poderia pensar nisso aqui com um único ponto de fuga, que nesse caso ficaria aqui, né? Nossa, está muito ruim isso aqui. Pincel. Não melhorou nada, mas esse ponto de fuga, o único ponto de fuga estaria aqui, e o outro ponto de fuga vai estar em algum lugar para cá. Então, por isso que eu insisto tanto, que eu até mostrei mais uma aula para vocês aprenderem, porque nós enxergamos a realidade dessa forma. O nosso olho, as câmeras que nós usamos, enxergam a forma o mundo dessa forma. Então, vocês conseguirem entender isso numa obra, vai fazer vocês enxergarem ela de forma diferente e mais técnica. Muito bem. Então agora vamos voltar para o que a gente vai aprender hoje. Na aula anterior, eu estava falando de porção e de perspectiva. Vamos ver se vai aí para vocês. Aí apareceu de novo o corredor da casa aí. Beleza. Eu falei para vocês de proporção e perspectiva. Hoje eu vou falar de mais dois elementos que são fundamentais quando você fala de todas as artes gráficas, que são o sombreamento e a composição. Alguns de vocês, quando mandaram o desenho da perspectiva, aliás, perdão, gente, antes disso, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo, por enquanto, tá claro para vocês? Podem perguntar, gente, podem perguntar qualquer coisa de vocês. Podem perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa relacionada à matéria, né? Lógico. Bom, se ninguém perguntou nada, eu vou considerar que vocês estão compreendendo. Então, vamos falar de sombreamento. Nessa foto aqui, ó, que foi uma foto que é uma foto real, a gente já percebe as questões de sombreamento. Olha só, aqui no corredor tem uma parte muito clara e uma parte menos clara. Essa é uma foto externa, né? E a sombra, essa foto foi tirada no verão, então dá para ver o sol bem no alto. Ele é quase reto aqui, quase vertical, a sombra dele.
E quando você vai aqui para a direita da foto, o que você vê é uma gradação. Começa a sair aqui do mais claro e vai escurecendo, escurecendo, escurecendo conforme vai para lá. Isso é porque na minha casa, né, na frente de casa, tem uma garagem que é aberta aqui à esquerda e coberta à direita. Então a luz vai sumindo conforme vai para a direita. A mesma coisa funciona com quando você vai desenhar, vai pintar, gente. A ideia de pensar sombra é justamente para criar esse senso de realidade e profundidade. Olha essa esfera aqui, ó. Quando você pensa numa esfera e na luz que incide sobre ela, inicialmente, isso aqui era apenas um círculo numa folha de papel. Era só isso. Mas no momento em que você começa a criar essas camadas de claro e escuro, essa gradação de claro e escuro, você dá volume para esse objeto, que antes era só um círculo. Lógico que isso depende de alguns fatores. Você tem que levar em conta alguns fatores. O primeiro deles é da onde que está vindo a luz. Ops, não está certo. Então, da onde que está vindo a luz nesse caso? Cadê meu objeto? Aqui. Nesse caso, a luz está vindo de frente. É como se houvesse, como se você estivesse olhando esse objeto de frente. Lembre-se sempre que um desenho, uma arte, ela é o ponto de vista do observador. Então, você está vendo essa luz, esse objeto, essa esfera, nesse caso, de frente, e a luz que está iluminando ela também, ou melhor, está vindo da mesma direção que você. Ela, tipo, está vindo bem de cima da sua cabeça aqui, ó. Não sei se dá para ver minha foto, mas é como se houvesse um facho de luz saindo de cima da cabeça de vocês e batendo nessa esfera. Por isso que essa parte de cima e de frente para nós está mais iluminada. Conforme a luz se difunde, essa luz, essa luminosidade vai diminuindo até que chega nas zonas de mais sombra, que estão aqui embaixo. Mas olha que detalhe interessante, quando você pensa em realidade. Nesse caso, ó, a luz está vindo de cima, ok? Então ela vai criar uma sombra onde a luz direta não pega, que é aqui embaixo, mas ainda existe uma bordinha luminosa aqui, se vocês repararem, bem embaixo. Essa borda luminosa, como está escrito aqui do lado, né, é a luz refletida do chão, da superfície onde está essa esfera. Então, nenhuma esfera, na realidade, né, qualquer objeto que vocês tiverem na mão, se vocês estão com o celular de vocês agora, e puserem ele em cima de uma superfície, se vocês levantarem um pouquinho o celular de vocês para olhar embaixo, vocês vão conseguir enxergar aqui embaixo, porque a luz está sempre refletindo. O ambiente que nós vivemos, ele é carregado de luz, e a luz está sempre se refletindo. Então, mesmo um objeto em cima de uma mesa, se você der uma levantadinha nele, já vai aparecer luz, já vai refletir, você já vai enxergar. Então, quando você pensa no sombreamento, você tem que levar em conta a direção da luz, a intensidade da luz. Ué, ah tá, tinha sumido aqui. Também a textura que você pretende dar. Se for uma superfície mais espelhada, se você pretende criar uma superfície mais espelhada, essa luz ela tende a se tornar um foco. Por exemplo, se houvesse uma lâmpada, e você imagina uma lâmpada iluminando essa esfera. Então, essa lâmpada ela vai aparecer refletida aqui na superfície dessa esfera. Se ela for uma esfera muito transparente, não, muito lisa. Conforme muda essa esfera aqui tem a textura de folha de papel, porque afinal de contas está sendo feita foi feita numa folha de papel. Então tem essa cor difusa. Tudo bem até aqui, gente? Sim.
Tudo, professor. Maravilha. Então, com isso, ó, você cria num ambiente 2D, numa folha de papel, você cria um senso de profundidade, graças ao sombreamento, graças ao jogo de luz e sombra. Aí você vai ter, né? Vai ser... Isso aqui são os nomes, são nomeações, né? Borda da sombra, meio tom, luz direta. Mas a ideia principal é vocês imaginarem isso como uma forma de treinamento, caso vocês queiram desenvolver, né? Vocês não precisam ser artistas exímios, criadores de figuras de luz e sombra, mas prestem atenção quando vocês tiverem um objeto, prestem atenção, ó, onde está tendo um reflexo da luz no seu objeto, onde está tendo mais sombra. Não sei se vocês estão vendo a minha carinha aí com a caneca. Onde tem mais sombra, ó, no meu próprio rosto. Aqui embaixo tem mais sombra. Aqui na minha testa é mais iluminado. Tudo isso afeta para que essa imagem minha, que vocês estão vendo, que também é uma imagem bidimensional, porque o que vocês estão vendo não é eu, pessoalmente, vocês estão vendo uma imagem gravada, uma imagem que está sendo criada pelo computador. Só que essas sombras, nosso olho está tão acostumado com isso, que esses jogos de luz e sombra, luz aqui, né, e sombra aqui, eles fazem com que na cabeça de vocês pareça uma imagem tridimensional, pareça essa ideia de profundidade. Muito bem. Aqui um outro desenho, só que agora a luz já não está vindo de cima, a luz não está vindo aqui de cima da cabeça de vocês, do observador. Agora a luz vem de baixo, como se ela viesse do peito, mais ou menos. E um pouco à direita. Então, olha só, muda o efeito. Aqui ficou menos, não muito menos, né? Porque esse objeto, ele estaria num ambiente branco, mas de qualquer forma, a luz, por ela vir agora de baixo e um pouco à direita, ela cria essa sombra aqui nessa superfície. Isso é uma superfície lisa. Aqui é uma superfície cilíndrica. Então, mais uma vez, acontece o jogo de luzes e sombras. Ó. Aqui é mais iluminado, vai indo para a borda, vai escurecendo, escurecendo, e aí você tem a sombra ou as partes mais escuras atrás. Isso vale para qualquer objeto, pessoal. Qualquer objeto, você vai pensar essas questões de luz e sombra. Então, e não só isso, não só a questão de luz e sombra no objeto, mas a própria representação da sombra do objeto. Nesse caso aqui, ó, nesse cone, além do jogo de luz e sombra que você usa no objeto para criar nele um senso de realidade, você também tem que pensar que essa luz que você imaginou iluminando esse cone também vai estar se projetando no chão ou na superfície onde você supõe que esse objeto está. Nosso cérebro, né, sempre tende a enxergar as coisas como apoiadas no chão ou apoiadas numa superfície. Isso é óbvio, né, porque afinal de contas a gente não sai voando. A gravidade mantém a gente preso no chão. Então nós vamos tender a olhar as coisas e querer enxergar elas dispostas, sustentadas, baseadas numa superfície. Então, por isso que é importante pensar também na sombra que o seu objeto está projetando nessa superfície. Mais uma vez, isso aí vai enganar o cérebro do observador. Isso aí vai fazer ele acreditar mais ainda que isso se trata de realidade. Mesma coisa vale para todos os objetos. Uma coisa importante, quando você vai criar sombra no seu desenho, na sua pintura, você tem que tomar cuidado com a forma como você cria. Nesse caso aqui, ó, você tem riscos não uniformes. E se vocês olharem aqui em cima, você vai ter você vai ter camadas de riscos. Então aqui ficou mais forte, só que meio inconstante.
Aí a pessoa que resolveu reforçar, ela fez uma primeira camada aqui atrás, fez uma segunda camada, aí fez a terceira camada para reforçar. Só que fica estranho. O nosso cérebro não vai ser enganado dessa forma. Então, quando vocês usarem um lápis para fazer sombra, um lápis aqui. Quando vocês usarem um lápis para fazer sombra, vocês sempre têm que tentar fazer o lápis inclinado sobre a folha e sempre tentando fazer riscos longos que cobram toda a superfície que você pretende criar a sombra. Mas mais do que isso, também usem, eu já vi que alguns sabem, entendem como fazer isso, né? Usem o dedo ou um pedaço de folha de papel para uniformizar esse risco que vocês pretendem que seja sombra. Olha a diferença entre esse desenho e esse desenho. O nosso cérebro ele vai ser melhor enganado por esse desenho. A gente vai considerar que isso aqui é mais real, é mais próximo da realidade, né, do que esse caso aqui, em que você percebe os riscos. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou enviar para vocês material complementar para vocês lerem, assistirem e compreenderem melhor essa ideia do sombreamento. Não dá para fazer um curso, né, de desenho, não é o objetivo do nosso curso, mas quanto mais vocês prestarem atenção nesses detalhes, quanto mais vocês prestarem atenção nesses detalhes, nas coisas que cercam vocês mesmos. Prestem atenção aí agora na sala, no quarto, na cozinha onde vocês estão, como que a sombra interage e como que a sombra destaca uma parte e como que a luz destaca uma parte e as sombras diminuem as sombras ajudam no contraste ou diminui a forma como você vê as formas desse objeto. Então, tudo isso afeta a nossa visão e a câmera fotográfica ou um desenho, uma pintura podem reproduzir isso. Só precisa de prática e prestando atenção nessas técnicas. O quarto elemento fundamental, já falei então, de proporção, os seus desenhos, as pinturas sempre, os objetos numa pintura sempre vão seguir determinadas relações, lembrando lá do corpo humano, né? Você não pode fazer a não ser que você esteja fazendo uma caricatura, você não pode fazer um corpo humano com a cabeça gigante e um corpinho minúsculo. Isso aí, claro que pode fazer, mas se a sua intenção for representar a realidade, não vai funcionar. A perspectiva, segundo elemento, a perspectiva, que é o que faz que é a forma como o nosso olho enxerga a realidade, sempre assim, enxerga conforme as coisas vão indo para o infinito, né? Vão se distanciando de nós, elas sempre vão tendendo a diminuir de tamanho e numa proporção, sempre num sentido, é sempre proporcional, não é uma coisa de repente a coisa some da sua vista. É sempre vai sumindo aos poucos, vai desaparecendo aos poucos. Aliás, eu estou fazendo ao contrário aqui, né, na câmera. Aqui está grande e vai diminuindo conforme afasta. Mas é sempre gradual, não é brusco. E agora o sombreamento, que serve, voltando aqui na foto, ó, o sombreamento também faz com que você enxergue a realidade de uma forma diferente. Se você for fazer desenho colorido, é a mesma coisa. O desenho colorido, por exemplo, essa foto aqui da minha casa. Também você vai ter que pensar em como reforçar ou deixar a cor mais forte, mais escura nos lugares sombreados e como deixar as cores mais claras, mais brancas até, nos lugares
com mais sol. Nesse caso em que houve luz direta do sol, fica até ruim de se enxergar. A câmera não dá conta. O nosso olho é muito melhor para enxergar esse contraste entre o chão iluminado e o chão não iluminado diretamente. Mas num desenho você pode mostrar esse contraste do jeito que um olho humano enxergaria. Muito bem. E também existe a questão psicológica, né? Que eu não trouxe nenhum exemplo aqui. Mas uma luz que vem de cima, ela é o normal, é o que o nosso olho enxerga como normal. Uma luz que venha de baixo para cima, lembra daqueles filmes de terror em que o cara pega uma lanterna e deixa eu tentar fazer aqui com a lanterna do celular. É que não vai dar para ver, né? Ó, quando o cara ilumina de baixo para cima e aí fica essas partes de baixo mais iluminada e aqui em cima mais escuro. A luz, ela serve também para criar efeitos psicológicos na gente. Então, quando você sabe usar esses efeitos no jogo de luz e sombra, você pode criar um ambiente mais tenebroso, um ambiente mais assustador, um ambiente mais melancólico. Vai depender de como você usa a luz e a sombra. Ok até aqui? Ok, certinho. Agora, por último, pessoal, maravilha. Por último, vou falar para vocês do quarto elemento, que é a composição. Vocês estão vendo aí a galinha pintadinha, né? Ups, não dá para diminuir ela. Tá. Olha só. Aliás, primeiro de tudo, né? Vocês estão vendo esse desenho que tem a galinha, o pintinho, que é o seu nome dele, o galo carijó, o fundo com o galinheiro, uma árvore, e aí vocês têm o desenho da galinha pintadinha. Qual o mais bonito? Qual o mais agradável aos olhos? Qual que vocês, por algum motivo que vocês não sabem explicar, agrada mais vocês? A outra mágico, o galo, o pintinho, o fundo. Por quê? Por que que esse tende a agradar mais? Porque ele tem mais coisas desenhadas? Chama mais atenção também. Por que que chama mais atenção? Ele tem profundidade? O que mais? Tem a Nossa, parte da Gigi, sombra de tudo. O que mais? Alguém tocando a campainha. Além das questões de sombra, profundidade que vocês falaram, gente, mais real. essa é uma imagem mais real, mais próxima do que a gente entende por realidade. Essa é a primeira imagem, ou melhor, primeiro de tudo, quando vocês olham para uma imagem numa tela, por exemplo, olhando a minha cara aqui agora, na câmera, vocês não estão enxergando só a minha cara, vocês estão enxergando meus ombros, vocês estão enxergando o fundo da tela, do lugar onde eu estou, vocês estão enxergando de novo a questão de perspectiva, as coisas, essa linha aqui desse azulejo aqui, ó, lá indo para o fundo, as sombras. O nosso cérebro, ele não consegue processar uma imagem, agora pensando aqui na galinha pintadinha sozinho, o nosso cérebro não consegue processar uma imagem de uma coisa pairando no ar, no fundo branco. Isso não é realidade para nós. Por isso que essa imagem da galinha com o pintinho do lado, proporcionalmente, olha a proporção, o pintinho menor que a galinha. O galo,
que é maior do que a galinha, né? Que é uma altura maior, só que ele está mais ao fundo. Então ele fica menor. Aqui a gente tem perspectiva, a gente tem as sombras, mas também a gente tem a composição. Eles não estão flutuando no ar. A sombra no pés deles já fazem com que a gente acredite que eles estão em pé numa superfície. O fundo com o galinheiro e com as árvores e o céu azul já preenchem todo o espaço desse desenho. Então eles criam para nós, porque o nosso olho ele não está olhando só para a galinha pintadinha, o nosso olho está olhando para tudo, tudo que está na tela, mesmo que a gente não se toque disso, mesmo que a gente não perceba. Quando você vê um filme, quando você assiste um filme, você está olhando para o personagem principal ou para a ação que está acontecendo, mas o seu olho ele pega tudo que está na tela. A tela é a sua representação da realidade. Se você tiver dois personagens, vocês sabem o que é chroma key, né? Chroma key é aquela tela verde, aquela tela com aquele verde limão, assim, aquele verde bem forte, que o pessoal usa para colocar uma outra imagem no fundo. Muitos efeitos especiais são feitos dessa forma. Se você estiver olhando um filme feito em chroma key e você tiver dois personagens brigando e tiverem os dois personagens brigando com fundo verde, vai ficar totalmente estranho. Ou então ver dois personagens brigando com fundo branco, seja lá qual for o fundo. Igual essa galinha pintadinha aqui, ó. Vai ficar muito estranho. Vocês vão olhar assim, a não ser que foi a intenção, né, claro. De repente eles foram enviados para quem assistiu Matrix vai lembrar da cena. Quando os personagens estão lá no programa de criação de realidades. Aí tem o fundo todo branco, mas aquilo foi intencional. Quando você está vendo um filme de ação da Marvel, por exemplo, os Vingadores, e aparece o Capitão América e o Iron Man, o Homem de Ferro, brigando no fundo branco, não faz sentido nenhum. Agora, se eles estão brigando lá dentro daquele avião gigante que voa lá, que eu esqueci o nome, aí o seu cérebro consegue acompanhar. Aquilo é realidade, mesmo que seja uma realidade inventada. Mas aquilo faz sentido. A mesma coisa é para esse desenho da galinha pintadinha. Isso aqui é uma composição. Todos os elementos que aparecem aqui, eles estão concorrendo para tornar essa imagem o mais real possível para você. Ok? Por enquanto. Sim. Ok. Sim, professor. Muito bem, gente. Vamos. Já estamos passando o horário aqui, deixa eu correr um pouco. O que é importante na composição, então? Os objetos, lembrando mais uma vez, ó, acho que está meio claro demais para vocês, mas acho que dá para enxergar. O que é importante na composição? Você ter um quadro que vai delimitar a sua superfície, a realidade que você está representando. Então, nesse caso, o quadro é vertical. Ó, aqui é horizontal. O galinha pintadinha é horizontal. Ele é mais comprido do que alto. Mais largo do que alto, aliás. Nesse quadro, nesse caso aqui, segundo caso, da mulher e do abajur, ele é vertical, mas continua sendo uma representação da realidade. Então, ó, a primeira coisa é a sua delimitação da realidade. A segunda coisa é os elementos e como eles vão interagir. Aqui a gente tem uma mulher com vestido preto, de frente, em primeiro plano, melhor dizendo, com um abajur no fundo e uma porta mais ao fundo. No segundo momento, você põe a mulher de preto entre o abajur e a porta, então você já mudou a forma como você enxerga essa realidade. E no terceiro momento, você deixa o abajur em destaque, em primeiro plano, e a mulher e a porta lá no fundo. Percebam como a composição, como a forma como você representa os elementos, a distância entre eles e até a sombra, porque aqui nesse terceiro caso, o abajur é como se ele tivesse
como se a câmera, né, como se o observador estivesse olhando de um buraco na parede, ó, porque tem a sombra aqui do abajur. Esse abajur ele não está sendo iluminado nessa região que você está enxergando, ele está sendo iluminado aqui por trás dele. Então é como se você estivesse observando de um buraco de uma fechadura aqui, ó, ou melhor, um buraco na parede. Então percebam, os elementos, a relação dos elementos e o posicionamento deles muda a forma como você enxerga essa realidade. Aqui, a mulher é o destaque na primeira cena. Na segunda cena, a mulher se confunde com o ambiente. E na terceira cena, é o abajur que tem o destaque. Embora, propositalmente, pareça que, nesse caso, você está tentando enxergar algo mais do que além do abajur. Mas isso muda, mais uma vez, né? A composição dos elementos muda a forma como você enxerga a realidade. Agora, um outro exemplo, um outro teste para vocês, ó. Olha essas duas imagens. Para onde a atenção de vocês é levada quase que imediatamente nessa primeira imagem aqui, e para onde que a atenção de vocês é levada nessa segunda imagem? Pronto, tá colorido. Onde tá preto. Nessa imagem aqui, a maioria de vocês imediatamente olhou para o quadradão preto. Foi automático até. Porque é ele que está carregando toda a cena. É ele que está chamando toda a atenção. Objetos grandes e escuros sempre vão chamar a nossa atenção primeiro do que os objetos claros e pequenos. Quando eu inverto, quando eu tiro todo aquele escuro de dentro do quadrado e deixo esses círculos que eram brancos antes, escuros, já chega no equilíbrio. O seu olho vai tender a olhar mais para o meio. O olho de vocês vai tender a olhar mais para esse meio aqui das figuras do que olhar imediatamente para a esquerda. Isso foi, talvez vocês nem tenham pensado nisso no primeiro momento, quando olharam essas figuras. Mas foi assim que aconteceu. Vocês primeiro, a grande maioria, né? Alguns não. A grande maioria olhou primeiro para o quadradão preto. Depois, quando mudou a relação de cores e tamanhos, na verdade eu não mudei o tamanho aqui, só as cores. Aí a tendência foi olhar mais para a direita, mais indo para as bolinhas pretas. O nosso olho, ele sempre vai funcionar assim, gente. Nós vamos olhar o que está em mais destaque. E geralmente o que está em mais destaque é o que se sobrepõe. É o que vai estar mais claro num meio em que seja tudo escuro, ou o que vai estar mais escuro no meio em que esteja tudo claro, e o que é maior no meio em que esteja tudo pequeno, ou o que é menor, não, aí não funciona. O que vai ser maior no meio que seja tudo pequeno. Porque você sempre vai olhar para coisa maior. Então, ó, tudo isso afeta o tamanho, a forma, coisas agudas com pontas, né? Tendem a chamar mais a nossa atenção do que coisas obtusas, do que coisas meio arredondadas. E as coisas alongadas também tendem a chamar mais atenção. As sombras, o escuro tende a chamar mais atenção que o claro, embora seja possível você fazer um objeto claro no meio de todo um quadro escuro. As cores também, ó, vermelho e azul, chamam mais atenção do que verde e laranja. E as coisas brilhantes tendem a chamar mais atenção do que as coisas foscas, do que as coisas opacas. Nesse quadrinho, ó, a primeira coisa que a maioria olhou de novo no quadrinho da esquerda foi para o menininho segurando a flecha. Porque ele é a coisa mais escura nesse ambiente. É a primeira coisa que se destaca numa pintura toda cinza. Depois vocês leram os outros objetos representados, que é uma floresta e um animalzinho aqui que vai ser morto a qualquer momento pelo jovem com a flecha.
É assim que o nosso olho funciona, gente. É assim que vocês têm que pensar a composição. Quando vocês pensarem um desenho, vocês não podem deixar uma folha em branco e fazer um desenho no meio, mas também vocês não podem fazer um desenho, preencher a folha inteira e fazer o seu personagem, a coisa que você quer destacar, minúscula num cantinho da folha, enquanto que tem uma árvore no fundo gigante que está cobrindo, que está, que está chamando toda a atenção para ela. Vocês entenderam o que é composição, pessoal? Por enquanto está claro para vocês? Prestem atenção quando vocês viram um quadrinho, por exemplo, uma história em quadrinhos, ou o cinema mesmo. O cinema usa muito composição e luz e sombra, usa demais. Prestem atenção onde o seu olho sempre está olhando. Às vezes vai ser mais para a direita, às vezes vai ser mais para a esquerda, às vezes vai ser para um objeto que está lá no fundo e por algum motivo você está prestando atenção nesse objeto. Mas é por quê? Porque provavelmente tudo mais na tela está escuro ou está parado. No cinema, os objetos em movimento tendem a chamar nossa atenção mais do que os objetos parados. Então, um bom artista, seja na fotografia, na pintura, no desenho ou até no cinema, ele vai conseguir compor os elementos da cena de modo a fazer com que o seu olho primeiro olhe o que ele quer. Depois vai olhar as outras coisas, mas ele não vai deixar de olhar essas outras coisas. Tudo bem, gente? Todo mundo dormiu? Ah, eu ouvi a campainha aí de novo, então tá. Então estão aí ainda. Uma última coisa, quando você pensa em composição, você também tem que pensar em equilíbrio. Ah, vale a mesma regra. Aqui não está muito claro, né? Mas, tipo, a figura da esquerda, ó, ela tende a ser mais caótica. Você não sabe para onde você olha primeiro. Conforme você organiza a sua composição, você elimina as formas e as cores. Você foca mais em poucas formas. E conforme você uniformiza essas cores dessas poucas formas, você tende a focar, fazer o olho do observador focar cada vez mais no que você quer. Então, quando você faz uma pintura e põe muitos elementos, muitas formas, você não sabe para onde olhar. E isso meio que deixa a gente irritado, sem perceber. Mas a gente vai falhar assim, nossa, não gostei desse quadro, não gostei desse desenho. Por causa disso, porque o seu olho sempre tende a querer focar em alguma coisa. É do cérebro mesmo isso. Então, quanto mais você diminui o que chama atenção e foca através do claro e escuro, do grande e pequeno, da relação de cores e a relação de formas, como eu falei anteriormente, né? Quanto mais você presta atenção nisso, mais o olho tende a focar no que você quer que seja focado. E é claro que existem formas de se pensar nisso, quando você pensa em composição. Existe, por exemplo, a regra dos 2/3, que é muito usada em fotografia. Você divide a sua cena, o seu quadro, em linhas, você cria essas linhas, divide a figura toda em 9 partes, e os objetos que você pretende que sejam focados vão estar nesses 4 cruzamentos aqui, ó. Nos 4 cruzamentos dessas 4 linhas. Você também pode fazer uma simetria, uma centralização com a simetria, que é esse segundo exemplo. Você pode fazer uma composição triangular. A gente sempre vai tender a olhar para a cabeça dos personagens, seja no cinema, na fotografia, para a cabeça das pessoas. Então você pode fazer uma triangulação, ó, usando 2 pessoas e um objeto. Essa triangulação também pode ser entre 3 pessoas. Você pode usar formas geométricas, um quadrado, um triângulo, para fazer o observador ter uma sensação para fazer o observador jogar o foco dele
em cada momento para um lugar. E existem formas mais complexas, né? Que é esse foco no fundo, mas que se destaca apenas porque os outros objetos têm um ritmo, têm uma regularidade. Nesse caso aqui é um corredor, né? Então as paredes serão todas iguais. O que chama atenção, então, é a forma orgânica, que não segue esse ritmo, né? Não segue linhas retas. E ainda tem a tal da proporção áurea, mas isso aqui já é bem mais complicado. Não sei se vocês já ouviram falar na proporção áurea, mas o nosso olho também tende a enxergar uma relação áurea. Depois vocês procurem relação áurea, proporção áurea. O nosso olho ele tende a enxergar essa relação nas coisas. E a própria natureza tende a criar as coisas dentro dessa relação. Esse caracol aqui, essa espiral, ela é criada pelos números de Fibonacci, ou se escreve Fibonacci, que foi um matemático italiano que pensou nessa relação dos números com a relação áurea. Mas eu deixo para vocês pesquisarem aí no futuro. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Já passei do nosso horário, né? Mas é isso que eu queria passar para vocês. Depois eu vou deixar uma atividade e mais material complementar para vocês entenderem melhor. E deixa eu fechar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado para vocês aí e bom fim de semana para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham compreendido tudo. Eu estou no celular, pessoal. Falem comigo. Eu vi que muita gente não fez ainda, não refez a atividade da perspectiva. Ainda dá tempo, tem até hoje para fazer. Estou no celular para tirar dúvidas. Mandem mensagem pelo WhatsApp para tirar essas dúvidas. Oi? Refeito dessa vez, o senhor não falou nada porque tá sem problema, né, professor? Ou porque eu ainda não olhei, mas eu vou olhar agora à tarde e vou falar o que precisa ser melhorado. Ok? Ô, professor, Alguns eu já olhei, outros eu não olhei. para quem o senhor colocou bom, Oi? precisa refazer? Não. Quem eu coloquei bom é porque entendeu a técnica. Quem eu coloquei muito bom é porque entendeu e fez algo a mais. Mas para quem eu falei você não entendeu, você não seguiu, é porque ainda não tinha compreendido. Eu espero que agora esteja mais claro para vocês. Ok? Ok. Maravilha, gente. Então, muito obrigado. Bom fim de semana para vocês. Até mais. Falou, professor. Falou, Até mais. professor. Até mais. Não, professor, tchau. Até mais.